O Entrevistas de hoje vai conhecer um psicanalista, teólogo, especialista em saúde mental. Ele é palestrante, ele é escritor e já escreveu 2 livros sobre síndrome do pânico. Ele tem 25 anos de experiência clínica, idealizou o grupo de apoio a pessoas com síndrome do pânico, viajou o mundo e voltou para São José. Oi! Obrigada, viu, por me receber aqui. Que casa linda aqui, no meio da selva de pedra. Remanescente, né? Remanescente. Você foi um dos últimos moradores. Douglas, essa casa é muito bonitinha, muito graciosa. Você nasceu aqui, é verdade isso? Eu nasci nessa casa. Essa casa foi dos meus pais, eles moraram aqui a vida inteira, praticamente, que eles estavam em São José dos Campos, chegaram aqui nos anos 50. Meu pai tinha armazém, tinha empresa em Jacareí, ele vendeu tudo e veio para São José. E aqui naquela época era outra situação, de estrada de terra ainda aqui na frente e tal. Aliás, a Paraibuna chama Paraibuna justamente porque é o caminho para Paraibuna. Era um caminho e que foi se chamando caminho de Paraibuna, e Paraibuna virou Rua Paraibuna. E isso foi antes deles virem para cá. Então a gente tem uma história que muita coisa aconteceu por aqui nesses anos todos. Adoro essas curiosidades sobre São José dos Campos, né? Nunca imaginei caminho para Paraibuna virar Rua Paraibuna. Faz todo sentido. Eu percebi o seguinte: você cresceu aqui, nasceu aqui, mas sim, você foi, viajou, fez um monte de coisa e depois voltou para cá, né? Isso mesmo. Como que, até chegar nesse ponto, tem muita história ainda para o Douglas contar, como que foi sua infância aqui, Douglas? A infância foi uma situação bem complicada, primeiro porque as poucas crianças que tinham na rua, a gente não brincava por conta de trânsito e tal, nunca brincava na rua. A única vez que nós brincamos na rua, eu e mais algumas que estavam aqui, que éramos crianças na época, final dos anos 70, era porque foram asfaltar a Rua Paraibuna, aí fecharam os trechos, fechando os trechos, a gente conseguiu sair e brincar na rua. Foi a única vez e foi assim, por algumas poucas horas. Minha mãe chegou, botou todo mundo pra dentro, acabou, é uma brincadeira. Você foi uma das poucas crianças, então, que não brincaram na rua. Sim, das poucas crianças. Eu sou da geração de TV, né? Geração já ligada no eletrônico. Você recebia amiguinho na sua casa? Sim, podia receber. Eu tinha trabalho de escola que a gente fazia aqui, várias coisas. Então podia sempre reunir. E sempre teve muita gente em casa. Minha mãe tinha muitos convidados, muitas amigas, muita gente. Sempre teve movimento grande de pessoas em casa. Agora até menos do que tinha no passado. Olha só, gente, o Douglas está aqui nos recebendo. Você falou que manteve a característica dessa casa. Eu percebo que a cozinha é o maior. A gente está num espaço que faz parte da cozinha, né? Isso. Antigamente era assim, né? As cozinhas eram maiores e os outros cômodos um pouquinho menores. Era assim porque sempre se concentrava, né? Eu lembro que em casa havia sofá, tinha sala, mas era pouco usada. Era sempre a cozinha, todo mundo juntava na cozinha. E vou dizer uma coisa, até hoje ainda é assim. Eu não tenho uma sala em casa. Uma sala com sofá, televisão, eu não tenho essas coisas. Porque os amigos quando vêm pra cá, fazem a mesma coisa que faziam no passado. Você só atende tem aqui? Cadeira, só tendo cadeira e mesas, tem mesa pra todo lado. Você mora aqui também ou só atende aqui? Eu moro também, também. A continuação da casa são os quartos. Olha só, você em casa deve estar acompanhando também. Aqui atrás eu tô percebendo que tem uma referência muito grande de Portugal. Quem veio de Portugal, mamãe ou papai? Minha mãe descendente, né? Meu avô veio para cá, os avós vieram para cá já. Eu imagino que por causa de alguma guerra no começo do século passado, e aí ficaram para cá. Então aqui tem algumas coisas que eles usavam, que os meus pais utilizaram. O resto das coisas eu mandei para os museus já. Então teve muita coisa que você acabou passando para os museus, né? Museu de Antropologia de Jacareí, tem coisas dos seus pais, né? Inclusive teve uma exposição no Museu de Antropologia de Jacareí com coisas que pertenciam à sua mãe, ao seu pai, oratório, né? Sua mãe tinha... Era do meu pai as coisas, porque ele teve armazém em Jacareí, né? Ele era um grande comerciante de Jacareí na época. Então, por conta disso, o próprio museu fez uma exposição com as coisas que eu doei para lá. As coisas que eram balança, aquelas caixas de doces, aquelas coisas antigas, eu doei tudo para lá e tá lá.
tem muita referência religiosa aqui. Seus pais eram religiosos? Sua mãe era religiosa? Minha mãe era muito religiosa, né? Ela era rezadeira, então ela rezava pelas pessoas sempre, mas tinha essa referência que eu só descobri quando ela morreu. Eu não sabia que era tudo isso. Sabia que ela fazia uma coisa ou outra, mas não tudo isso. E aí eu encontrei esses cadernos na época e tal, quando ela faleceu, e aí eu peguei todo o oratório dela, que tinham imagens que ela ganhou de escravos ainda. Então essas imagens não tinham um preço. As pessoas queriam comprar, eu falei, isso eu não quero vender. Isso não é para venda. Isso eu quero que fique tudo junto em algum lugar. E aí foi Aí pra eu onde? musei para o Museu de Arte Sacra de São Paulo. Eu fiz a doação para o Estado de São Paulo. Que legal. Então tá lá. Mas uma coisa me deixou curiosa. Você falou que descobriu que sua mãe era rezadeira praticamente no final da vida dela. Você é teólogo por formação, sua primeira formação é em teologia, eu tenho né? formação em teologia também. De onde surgiu essa vontade de ser teólogo? Não foi interferência da sua mãe? Não, sabe que eu nasci nesse ambiente religioso, assim, mas onde todas as religiões se fundiam. Nos anos 70 começou um movimento grande evangélico chegando no Brasil. Então, isso começou assim, o que é isso? Começaram as pessoas a conhecer aqui em São José, igreja quadrangular, igrejas grandes. Dos Estados Unidos veio Rex Humbard naquela época, um pastor bem conhecido, midiático, o primeiro midiático que chegou no Brasil. E então começou esse movimento todo. Além disso, vieram os terreiros, começaram a se movimentar nos anos 80 e muita coisa. Então, toda essa miscelânea religiosa, isso tudo, esse sincretismo religioso que é do Brasil, isso passou por mim. Eu vi tudo isso acontecendo, porque era muita gente circulando em casa, eram muitas amigas, e muitos amigos, e as amigas da minha mãe, cada um tinha uma religião. Então se conversava sobre todas as religiões ao mesmo tempo, e todo mundo se entendia. E em vários momentos era engraçado, assim, elas começavam com um assunto que foram à missa, não sei o que, de repente virava... Porque alguma delas tinha ido e uma cartomante tinha ido num terreiro, alguma coisa, sempre tinha alguma coisa que virava. E um se respeitava sempre. E eu pensava, mas em que momento vocês viraram o assunto que eu não percebi? Que o assunto virava e voltava e todo mundo se respeitava muito bem. Então isso é muito fácil, por isso que eu trabalho com diálogo interreligioso com muita facilidade. A partir desse momento você pensou, vou fazer teologia, vou estudar mais sobre isso ou não? Nunca. Não tinha ligação nenhuma. O que eu fiz com essa informação que eu tive, que foi muito natural, foi trabalhar com o diálogo interreligioso. Isso eu fiz, foi tudo certo. A teologia veio muito depois, já. Até porque eu comecei a trabalhar com religiosos. Eu atendo há muitos anos padres, bispos, pai de santo, todo mundo. Então, os padres exigiam mais de mim. E eu precisei entender mais a linguagem. Então, eu fui fazer teologia para isso, teologia católica para isso. Então eu fui entender todo esse universo para poder seguir. Vou fazer o seguinte, fazer um rápido intervalo, porque daqui a pouquinho o Douglas vai contar pra gente. Ele já escreveu 2 livros sobre síndrome do pânico, porque depois ele fez especialidade em psicanálise. Eu quero saber sobre isso e muito mais, e você não sai daí que daqui a pouquinho. De volta com entrevistas. Hoje nós estamos aqui na casa do Douglas Brito, que é psicanalista, que é teólogo. Inclusive, Douglas, no bloco passado eu estava falando que você fez teologia, mas mais importante, quer dizer, não tem uma questão de importância ou não, né? A questão de prioridade, o Douglas é psicanalista há 25 anos, né? 25 anos. Dentro da psicanálise, me corrige se eu estiver errada, por favor. Tem a questão que a gente fica na dúvida, tem a ver com psicologia, tem a ver com psiquiatria, né? Como que funciona a psicanálise dentro dessa questão da psique? Os dois conselhos federais, tanto de medicina quanto de psicologia, tentaram abraçar a psicanálise há mais de 100 anos, desde que Freud criou, estão tentando fazer isso, não conseguiram. Então, ela segue uma linha independente aí. Então, eu sou de uma formação antiga, de freudiana, ainda, embora não siga
mais a rigor as técnicas, porque muitas outras coisas modernas surgiram a partir daí. Então, e são muitos anos eu lidando com esse assunto, lidando com a mente humana e tudo mais. Eu estudei de psicologia e psiquiatria também, então eu faço acompanhamento dos pacientes quando faz desmame de medicamento, isso eu faço. E são estudos que eu acrescentei à psicanálise, porque eu fui sentindo necessidade disso ao longo dos anos. E aí, depois de muitos anos já, aí que surgiu a teologia, porque daí eu já atendendo religiosa, eu precisava de uma base teórica mais aprimorada sobre o assunto. E eu fiz a teologia para poder entendê-los. Você atendia religiosos nessa questão da atendo, psicologia, atendia religiosos, ainda, até porque padres, freiras, pastores, eles também precisam de acompanhamento psicológico. Eu atendo congregações femininas, masculinas, atendo bispos, atendo esse pessoal todo. Eu chamei o Douglas aqui para fora, a gente está num jardim lindo, por quê? O Douglas morou muito tempo em Portugal, na Itália. Inclusive, você morou na Itália na época da pandemia, né? Eu fui para lá no meio da pandemia. E esse jardim me lembra muito uma questão da Europa, talvez pela influência portuguesa da sua mãe. Como que foi morar na Itália? Então, esse jardim tem a ver, assim, porque lá eu aprendi a como fazer os arcos, que são esses arcos que tem aqui, aprendi lá. Eu falei, como é que vocês conseguem manter esses arcos o ano inteiro floridos e tal? Aí eu aprendi lá algumas técnicas, mas foi muito interessante a vida lá, assim, passar uns anos, um ano especificamente, que eu passei no meio da pandemia quando eu fui para lá. Porque eu pensei, a situação tá ruim em todo mundo, então vou para Itália ficar lá de vez. Ter morado na Itália na época da pandemia e tal, você já tinha escrito seus 2 livros sobre a síndrome do pânico? Eu tinha escrito já. Os livros surgiram de uma outra experiência. Eu tive um grupo de autoajuda às pessoas com síndrome do pânico que durou 15 anos. Esse grupo durou 15 anos. Eu iniciei ele em 2000, foi até 2015 exatamente. Esse grupo surgiu porque... em 2000, uma paciente apareceu com síndrome do pânico. Isso não fazia parte da minha linha de estudo e trabalho. O que é isso? Falei, eu não sei do que se trata. Ela, mas eu queria que fosse você, porque confio em você. Queria... Ok, então eu vou estudar. Você está afim de ir comigo nessa? Ela topou. E eu fui estudar sobre síndrome do pânico. E estudei e cheguei a ser especialista em síndrome do pânico. Aí eu montei um grupo de autoajuda com base em estudos, em grupos que acontecem nos Estados Unidos de autoajuda. E esse grupo atendeu, acho que mais ou menos em 15 anos, umas 2.000 pessoas com pânico na época. A síndrome do pânico é o mal do século? Ela foi no século passado, ela foi pouco falada, né? Não se falava muito. Esse período agora tem se falado mais, agora está aparecendo mais. Só que, assim, o grupo funcionou muito bem durante esses anos todos, eu fiquei no IQB há muitos anos, e aí chegou uma hora que eu falei, não preciso mais do grupo, mas eu preciso formalizar essas informações e esse conteúdo todo, esses 15 anos. E aí eu escrevi o primeiro livro. Eu estava em Lisboa quando escrevi esse livro. Tanto que o livro foi escrito lá pela editora Chiado de Lisboa. Ele foi feito lá e funcionou muito bem. Então, e-book e o livro físico também. E aí, a partir daí, eu não fiz mais o grupo acabou. Mas eu mantive outros projetos. Eu tinha uma ONG que eu presidi por muitos anos também e tal. Isso no meio desse tempo todo. Então, isso tudo foi somando ao meu trabalho, né? Essa ONG era de alfabetização de adultos e jovens. Ela veio somada a um projeto que eu ainda tenho, são 29 anos o projeto de arrecadação e doação de roupas, de várias coisas para várias entidades sociais que pedem. Então isso tudo vem somando a esse trabalho, um trabalho assistencial também. Agora me fala uma coisa, a teologia e a psicanálise, elas se complementam ou elas se chocam? A questão da fé e razão? Sim, nossa, essa questão é bem importante, porque sempre tem essa questão, mas elas se juntam? Não, elas não se juntam muito bem, mas eu consigo trabalhar isso, porque se eu vou atender um religioso, eu preciso falar na linguagem dele. A linguagem dele tem que conhecer o vocabulário também. Então, e a linha de raciocínio. Então, se eu vou atender um padre, é pela linha de formação dele que eu vou começar o trabalho. Se eu for atender um pai de santo, é pela linha de formação dele religiosa que eu vou começar o trabalho. Então eu tenho que conhecer esse panorama, isso faz parte. É a vida de cada um desses religiosos, né? Uma irmã religiosa tem uma linguagem e uma forma de falar e de se comportar diferente de uma mulher que vive na vida no dia a dia. É muito diferente, ela fica enclausurada, fica com hábito, é outro estilo. Então isso tudo acabou tendo que se juntar, apesar do ser humano ser o mesmo. Agora, parece que é ironia, mas não é não.
Me falaram que você presenciou uma pessoa tendo uma crise de pânico em frente à casa de Freud. Como foi isso? Gente, é muito interessante. Essa história foi interessante, assim, esses anos todos que eu trabalho com religiosos, eu pertenci a um grupo em São Paulo. E a coordenadora do grupo de São Paulo, ela é minha amiga até hoje, trabalhamos juntos ainda, a doutora Eliana Maci. Ela é doutora também em atendimento a religiosos. E aí a gente foi fazer uma visita. Ela já conhecia a Áustria e eu fui para a Áustria com ela. Eu falei, mas eu preciso passar em Viena, eu preciso passar na casa do Freud, eu tenho que conhecer, porque afinal de contas o chefe, eu não conheço a casa do chefe, tantos anos falando do assunto, eu não conheço. E vamos para lá. Quando a gente chegou lá em frente à casa, onde era a clínica dele, uma clínica médica, ainda tem outros cardiologistas e médicos que trabalham lá. A área dele virou um museu dele lá dentro. Quando chega na frente, tinha uma pessoa tendo crise de pânico ali na porta, uma mulher tendo crise de pânico com o marido. Aí minha amiga falou assim, é com você o assunto. Falei, pra te provar. É com você o assunto. Eu falei, eu não posso chegar numa mulher que eu não conheço, em alemão, eu não sei falar alemão, como é que eu vou explicar? Até eu chegar no ponto de explicar quem sou eu, já deu mais confusão. Mas eu falei, esse momento aqui é pro chefe. E o Freud que resolve essa situação, tá na casa dele. Eu tô só de visita aqui. Olha só, mas foi legal. De visita, eu que estou aqui na casa do Douglas, vou fazer o seguinte, tem umas banquetas aqui, Douglas, agora eu quero sentar. Eu te convido a sentar também com a gente, pra gente continuar essa conversa no próximo bloco, hein? De volta com entrevistas, último bloco do nosso programa, hoje com o Douglas Brito, que é psicanalista, teólogo, escritor. Aliás, ele escreveu 2 livros sobre síndrome do pânico. Quantos R's nessa minha frase, Douglas? A gente falava no bloco anterior sobre a síndrome do pânico e sobre a ansiedade. Uma coisa tem a ver com a outra, né? E uma coisa que eu fiquei muito me questionando, talvez você em casa também, muita gente acaba associando, tem pânico disso, e confunde a palavra pânico com fobia, né? Até prejudicando um pouco a imagem da própria doença, porque a síndrome do pânico acaba sendo uma doença. Ela é tratada como uma doença mesmo. Ela entrou para o manual de diagnóstico médico em 80 como síndrome do pânico. O estudo sobre ela começou em 1856. Então você vê, na Guerra Civil Americana começou esse estudo porque tinha uns sintomas muito parecidos com os que se tem hoje. Parece que a pessoa vai morrer de uma hora para outra, parece que ela vai desmaiar. E não acontece. Ela tem a sensação que vai desmaiar, vai morrer a qualquer momento. Só que isso não acontece. E ela fica, pera, mas eu ia morrer, não vou mais. Isso acontece muito e vem acontecendo muito ainda assim. As pessoas começam a ter crise em algum lugar, ou em casa, ou na rua, qualquer lugar. Agora eu vou morrer e sai correndo e tal. Em geral, quando chegam no médico, quando chegam no pronto-socorro, não tem mais nada. Não vou morrer mais. E quantos falam para mim assim, nossa, cheguei no médico e falei, então, doutor, eu estava morrendo agora há pouco, mas eu não estou mais. É a mesma crise que aquela mulher teve na frente da casa do Freud, né? No bloco anterior. É a mesma crise. Doutor, a crise do pânico, ela é igual à crise de ansiedade? Porque às vezes uma pessoa que tem crise de ansiedade, por exemplo, ela tem formigamento, tem essa palpitação. Não, é diferente. É diferente, porque a sensação de morte e de desmaio e de morte é a sensação que a pessoa tem, que todos relatam quando tem uma crise e a pessoa tem a síndrome do pânico. A crise de pânico acontece quando tem alguma situação real na vida das pessoas. Isso qualquer um pode ter. Se aconteceu alguma situação, um acidente, alguma coisa que você vê naquele momento, você entra em crise naquela hora e tem umas sensações ruins. É só isso. Mas a síndrome do pânico, ela se instala e ela é caracterizada como tal quando começa a ter isso constantemente primeiro. Né? A sensação de que vai morrer, vai desmaiar a qualquer momento é constante. Isso vai aumentando. Às vezes uma vez por mês, às vezes por semana, uma vez a cada dia, 3 por dia, 5 por dia, não sai de casa mais. Isso é uma coisa que vai aumentando. Hoje se fala mais do assunto, fica mais fácil isso, a gente consegue trabalhar isso mais fácil. Mas eu atendi pessoas que, por exemplo, ficaram 20 anos sem sair de casa. O tratamento é médico, com terapia, tem medicação? Tem os dois. A maioria consegue fazer isso só com a terapia. Tem pacientes, por exemplo, que não quiseram tomar remédio nunca. E eu consigo fazer isso, a gente consegue fazer. É um trabalho dobrado, porque não tem nada de química, mas é possível ser feito isso.
é assim, a pessoa vai entendendo o quanto ela está sendo limitada, ela está se limitando e a gente vai fazendo esse trabalho. É claro que assim, ao longo dos anos, eu tenho um trabalho mais pesado com as pessoas, eu brigo mais com as pessoas, eu fico ali, marcação cerrada com cada um. Onde você está, o que você está fazendo, por que não foi, deixou de vir? Ali, olha, hoje eu não vou poder ir na terapia. Por quê? Você não pode vir ou você não quer vir? Se não quer vir, vai ter que vir. Não pode ter preguiça. Não tem essa. Não, porque é exatamente isso. Ela começa a evitar certas coisas. Né? Eu sei como é que é o processo. Ela vai se evitar certas coisas. Então você vai sair, você vai ter que aumentar seu espaço de ação no mundo de novo. Essa primeira paciente que topou a empreitada comigo lá, há 25 anos atrás, ela mora na Europa hoje. Ela foi para Portugal há 3 anos, ela mora lá. Ela não está tendo crise há muitos anos. Quando eu encontrei ela, quando a gente se encontrou para fazer a terapia, ela estava há 13 anos sem sair de casa. Ela tinha tido uma carreira profissional e tudo mais e já não sai mais de casa há muitos anos. E aí o que acontece é assim, quando ela foi mudar para a Europa, ela falou assim, e se eu tiver pânico agora, no avião lá? Eu falei, não, mas agora não, agora não pode mais, porque afinal de contas, esses anos todos você não teve nada, vai ter agora. E foi, tá super bem, tá tudo certo. Gente, tudo isso que o Douglas falou foram motivos para que ele fosse condecorado, recebesse menções, premiações. Recentemente ele recebeu a medalha Cassiano Ricardo na Câmara Municipal. Isso. Uhum. E ele tem o título de comendador. Eu posso chamá-lo de comendador. Você já deve ter assistido uma novela que tinha um comendador? Tinha um comendador. Existe título. Existe. Olha só, antes de você falar da comanda, é só falar para você... É comanda? Eu falei comenda. Certo? Comenda. Antes da gente falar da comenda, você deve estar ouvindo o barulho, né? O que o Douglas falou no começo do programa. Estamos na rua Paraibuna. Quando você ia brincar, não dava para brincar na rua que tinha um movimento de carro. Hoje, muito mais. Movimento de carro o dia inteiro, né? Carro, ônibus, avião. E tem empresa do lado, então são esses barulhos. Me fala da comenda. A comenda. Essa comenda é interessante porque eu recebi em 2017. Veio o Dom Afonso de Miranda, é um bispo, ele veio entregar a comenda para mim, né? Ele veio para isso. E assim, a pergunta das pessoas sempre é, isso é o quê? É uma condecoração que ainda se usa, é a última das condecorações que ainda se usa no mundo quando se faz trabalhos assistenciais e sociais por muito tempo. Eu estou com 29 anos com os projetos sociais já, então isso foi o que levou a essa premiação, a essa condecoração que eu recebi. Mas isso veio muito tempo depois que eu tinha feito doutorado já. Não é uma exigência, mas é uma consequência também. Eu já tinha feito, daí por conta disso também, a soma do meu currículo lá nos Estados Unidos deu essa capacidade, né? Eu tenho pré-requisitos lá e tudo mais, e eu estava nesses pré-requisitos, por isso que eles me deram. E que currículo, né, gente? Que currículo. Douglas, para a gente encerrar, desses anos todos que você atende, religiosos, não religiosos, pessoas comuns, a sua experiência que você teve na Alemanha, né? Não vou falar alemão com a pessoa. Tudo isso te fez um ser humano melhor? O que o Douglas aprendeu com tudo isso e como você melhorou e evoluiu com toda essa sua experiência? Olha, eu não me reconheço do passado mais, assim, né? Porque mudou completamente. Eu acho que uma das coisas que mudou mais, e isso foi desde o início que aconteceu, eu lembro até que uma amiga falou para mim assim, há muitos anos, ela falou assim, mas com essa formação, como é que é a sua forma de resolver certos problemas? Quando alguém te enfrenta de alguma maneira. Eu fico pensando, você está falando isso comigo? É comigo mesmo? Ou você não está bem com você e você está simplesmente projetando esse mau humor, essa indisposição em mim? Ela falou, mas se você tem um raciocínio desse, você não briga com a pessoa mais. Eu falei, mas eu brigar por quê? Eu estou esperando assim, por que ela está querendo brigar comigo? Não sou eu. Ela está com alguma coisa para ser resolvida. Vamos para a terapia resolver, vamos lá, a gente resolve. E eu puxo muito isso das pessoas na terapia, eu faço as pessoas ficarem em terapia. Então, porque você entra e fica 50 minutos comigo na sala e uma semana semigo. Essa semana semigo é um perigo, porque daí esquece tudo que está fazendo. E eu dou exercício para as pessoas continuarem fazendo. Você vai continuar fazendo, você está em terapia, sempre. E aí as pessoas vão fazendo, mas você dá trabalho para casa. Eu falei, é isso mesmo, você vai trabalho para casa, vai ter que me trazer, mandar coisas assim, porque eu quero saber o que está acontecendo na sua vida e tudo que te acontece me interessa. É por isso que eu estudei psiquiatria e psicologia, tudo me interessa. Douglas, obrigada, viu? Obrigada por me receber aqui. Obrigado. Agora posso terminar como comendador Douglas. Além de teólogo, psicanalista, comendador, recebeu a gente aqui e você também que esteve com a gente, muito obrigada. Eu te espero no nosso próximo programa. Até lá você nos acompanha em nossas redes sociais. Tchau, tchau.
Tchau. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigada, foi ótimo.